e domínio próprio. Eu não sei quanto a você, mas eu na minha adolescência, antes de conhecer o Senhor Jesus, todas as vezes que eu me deparava diante do espelho, vinha uma questão, uma pergunta para mim. Quem sou eu? Para que eu existo? De onde eu vim? E para onde eu vou? A minha adolescência, todo o tempo eu vivi isso, porque eu não conhecia o Senhor Jesus. Eu nasci num lar onde a minha mãe era espírita, onde toda quinta-feira tinha sessão de macumba na minha casa. Num lar onde falar de Deus, falar de Jesus era pecado, era errado. Um lar onde tudo que era certo é adorar os demônios que a minha mãe adorava toda quinta-feira. E foi essa a vida que eu vivi antes de conhecer o Senhor Jesus. Sabe, queridos, os inimigos têm tentado incessantemente roubar a nossa identidade cristã. No ano de 2014, lá no sul de Flórida, 4 pastores se suicidaram. Pastores de igreja grande se suicidaram. O inimigo tem trabalhado como isso que a Rosana fez, esse trabalho lindo. Eu sei que isso é algo de Deus para o coração dela, para contra a igreja. De todas as formas o inimigo tem tentado. Mas eu glorifico a Deus que no meio desse século que estamos vivendo, Deus tem levantado homens, mulheres que têm visão de Deus, visão do reino, tem se posicionado para fazer a vontade de Deus, para fazer a diferença e lutar para a salvação da família. Diga graças a Deus e aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia. Como igreja do Deus vivo sobre a face da terra, precisamos de ter convicção de quem nós somos em Jesus Cristo. Precisamos conhecer e conservar a nossa identidade. O que é identidade, igreja? Individualidade própria, originalidade, caráter, singularidade e ser único. Nós encontramos também pessoas criando clones. Podem criar clones, pode tentar fazer tudo. Mas nós que somos de Deus, escolhidos, separados por Deus, filhos do Deus Altíssimo, nós somos exclusividade do eterno Deus. Não adianta, não tem como mudar isso. Ou seja, se eu amo a minha igreja, eu preciso lembrar que eu sou exclusivo de Deus. E assim eu começo a minha mensagem com uma pergunta. Se realmente eu amo a minha igreja, como devo me comportar diante desse mundo corrompido? Se eu amo a minha igreja, preciso lembrar que eu sou um sacerdócio real. Eu preciso lembrar que mesmo que eu viva nesse meio corrompido, eu sou diferente. Eu tenho algo de especial em mim. Eu tenho o Espírito Santo em mim. Eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. E se eu morrer hoje, eu estarei na eternidade com Jesus, independente de qualquer coisa. Eu preciso entender quem eu sou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga graças a Deus. Amados, eu descobri algo há pouco tempo que eu fiquei impressionada, pastor Cairo. A vida da gente, a nossa vida pessoal, cada dia nos surpreende. E quando eu me casei, o Senhor me deu um marido abençoado. Meu Deus, como eu amo meu marido. Ele me salvou, pastor. Eu tinha um sobrenome terrível. Ele foi lá e mudou meu sobrenome. É, homem de Deus. Coisa linda. Mas uma coisa que eu descobri há pouco tempo atrás. Ele pegou... Quando a gente foi legalizar, precisaram mandar o meu registro de nascimento do Brasil para cá. E aí, eu peguei o registro de nascimento, levei, legalizando tudo, guardei. Há pouco tempo ele chegou para mim e falou assim: Roberto, você não tem avô? Eu falei: eu não tenho avô? Você está louco, menino? Todo mundo tem que ter um avô. Ele disse: não, você não tem avô. Aí eu fui e liguei para minha irmã mais velha e falei: do Carmo, quem era meu avô? Ele falou: Roberto, deixa eu te contar uma coisa. Agora você já está maior de idade, você pode saber. A nossa avó era prostituta. Então a nossa avó, ela teve 4 filhos e cada um de um pai diferente. Como ela não tinha certeza quem era o pai da nossa mãe, ela não colocou o pai da nossa mãe no registro.
E aí o Espírito Santo falou algo tão grande no meu coração que encheu a minha alma de alegria. Porque eu descobri o minha avó era prostituta. A minha mãe era macumbeira. E aí eu olhei para mim, Senhor, o Senhor mudou a história da minha família através da minha vida. Querido, às vezes eu, como igreja, eu preciso entender que Deus vai me usar para mudar toda a história da minha vida, da minha casa, da minha família, da minha geração, porque Deus é Deus. Eu preciso estar à disposição para ser usado por Ele do jeito que Ele quer. E sometimes dói. Não é fácil, não. Como o pastor Caio falou de Orlando. Eu falei esses dias numa igreja, parece que eu estava na caverna de Adulão, escondendo de Saul todo o tempo. Doida para sair com medo. Não é fácil. Mas se eu entendo quem eu sou em Cristo, se eu amo a Deus, se eu lembro de qual é a minha identidade, eu vou vencer os demônios, eu vou vencer os gigantes, eu vou caminhar em vitória. Se o mar não abrir, eu vou passar pelas águas e do outro lado eu vou cantar o hino da vitória, que só Jesus Cristo é Deus, só Ele. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Fala assim: vós sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daqueles que vos chamou para a sua maravilhosa luz. Ou seja, não precisamos mais de sacerdócio no sentido do Velho Testamento, onde eles tinham que chegar diante de Deus, isolados, para apresentar a Deus o meu e o seu pecado. Não. Hoje, o sacrifício que eu e você temos que dar a Deus é um coração de adorador, é chegar na casa dele. O sacrifício hoje é adoração a Ele em espírito e em verdade, é abrir o meu coração. Não existe mais nenhum ritual, não. Hoje é simples, é chegar, prostrar e adorar ao que vive e reina para sempre. É simples, é simples. Alguém uma vez foi na nossa igreja pregar uma pessoa e falou assim: Deus complica, depois descomplica, depois explica por que complica. Eu falei: Jesus, onde essa pessoa arrumou isso? Porque Deus não complica, quem complica é a gente, não é verdade? Deus não complica, Deus é simples, quem complica é a gente. Primeira coisa. A segunda coisa, se ama a minha igreja, eu preciso lembrar que eu sou a noiva do Cordeiro. E como se eu sou noiva do Cordeiro, eu tenho que estar purificando todo dia a minha vida no altar do Senhor, na presença do Senhor. O apóstolo Paulo escreve em Apocalipse 19:7 assim: regozijemos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Como igreja, se eu amo a minha igreja, preciso alegrar e regozijar no Senhor, mesmo no meio da dor. Eu preciso alegrar e regozijar no Senhor, mesmo no meio da luta. Eu preciso alegrar e regozijar no Senhor, mesmo no meio da prova. Eu fui pregar numa igreja 1 ano e meio atrás. Eu achei tão lindo o que Deus fez naquela igreja. Porque nós terminamos de pregar e começamos a caminhar pelo corredor daquela igreja. E havia ali uma mulher triste, porque estava cheia de problema, mas ela estava ali alegre, adorando ao Senhor ao mesmo tempo. A alma estava triste, a alma estava angustiada, porque naquele dia ela tinha recebido um diagnóstico médico, e o diagnóstico médico dizia para ela assim: olha, tu tens um câncer no útero, você vai ter que tirar o útero e você pode desistir de ser mãe. E aquela mulher havia 17 anos que estava aguardando a oportunidade de ser mãe. 17 anos esperando um milagre de Deus na vida dela. E eu me lembro que nós descemos naquele púlpito e começamos a andar pela igreja. E eu me lembro que pela misericórdia de Deus, segundo o Espírito Santo, eu cheguei e coloquei a mão sobre aquela mulher. Não a conheço, não conhecia a história, nunca tinha visto. E quando eu coloquei a mão no útero dela, sobre a barriga
boca dela, o Senhor me tomou em línguas, e eu falei, o Senhor está nesta noite, nesta manhã, te curando de algo terrível, e ainda mais, está te dando algo sobrenatural na sua vida. Eu estava indo para Filadélfia no final de novembro, pregar num congresso de mulheres ali. E quando eu desci do aeroporto, alguém me pegou a caminho da igreja. Eu recebo um text message. E quando eu abro uma foto de um baby, e aí quando eu abro a foto do baby, eu vou ler. A mãe dizia assim: pastora, a senhora lembra de mim? Deixa eu contar quem eu sou. No dia tal, há 1 ano e meio atrás, eu estava numa igreja em Nova Jersey. A senhora colocou a mão por mim e orou aquele dia. Eu tinha recebido o diagnóstico que eu estava com câncer no útero. Pastora, para a glória de Deus, além de eu ser curada do meu câncer, está aqui a minha filha que Deus me deu para glorificar o nome dele. Aplauda o Senhor, igreja. Eu preciso me alegrar no meio da dor, né, Rosana? Eu preciso cantar mesmo no meio da dor. Mesmo quando eu não sei aonde meu filho está. Mesmo se eu não sei se ele vai ser salvo ou não. Mas eu tenho que adorar a Deus, que essa é a ordem de Deus. Adorar o Senhor em espírito e em verdade. Te adoramos, porque Ele não faz do jeito dele, Ele faz do jeito dele e não do nosso, porque Ele é Deus. Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia. Se eu amo a Deus verdadeiramente, eu tenho que adorar a Ele em todo o tempo. Não sei quantos de vocês assistiram o filme do Facing the Giants, mas ali tinha uma história de uma mulher que tinha um sonho de ser mãe e não conseguia. E ela foi no médico pegar o resultado, e a pessoa que estava trabalhando trocou os exames. E quando ela foi pegar o resultado, falou, não teve jeito. Aquela mulher saiu do hospital chorando e falou assim, Senhor, eu vou te adorar de qualquer forma. E quando ela acabou de falar, a mulher foi correndo atrás dela, está aqui o seu exame, você está grávida. Querida, adorar o Senhor no meio da prova. Adorar o Senhor no meio da dor. Adorar o Senhor no meio da incerteza. Adorar Ele, porque Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Ele é santo, Ele é soberano, Ele é sublime. Se eu amo a minha igreja, eu preciso lembrar que eu sou coluna e alicerce. Eu que sustento a presença do Senhor. Se eu amo a minha igreja, eu tenho que lembrar que como alicerce eu não posso estar sensível, móvel a qualquer coisa. Porque hoje, infelizmente, o que mais a gente tem visto é a gente procurando uma igreja perfeita. Pastor, eu vou sair porque eu vou procurar uma igreja perfeita. Não existe uma igreja perfeita, mas existe um Deus perfeito. Não existe, queridos. Não existe. O Senhor nos deu um presente ano passado, em novembro. Nós tivemos o privilégio de ir na livraria do Billy Graham. E nós passeamos naquela livraria, coisa linda aquilo ali. Lindo, lindo. Mas quando você sai da livraria, você vai aonde que está o túmulo da Ruth. E lá no túmulo da Ruth está escrito assim, End of Construction, final de construção. O que eu aprendo com isso? Que como igreja, todo tempo, sendo alicerce, eu estou sendo aperfeiçoado por Deus. Amém, igreja? Todo dia eu estou sendo trabalhado por Deus. Para quê? Para ser melhor cristão, para ser melhor filho, para ser melhor servo, para ser melhor obreiro na casa de Deus, para ser melhor marido, melhor esposo, melhor filho. Todo dia eu estou sendo trabalhado por Deus. Every single day eu tenho que acordar e dizer, Senhor, obrigado por esse dia que o Senhor me concede. E me ajuda a ser testemunha do Senhor nesse dia, por onde eu andar, Senhor. Não me deixa mover por emoções, nem por circunstâncias, mas me deixa mover pela fé, como Paulo me ensina a mover pela fé. Eu preciso aprender isso. Se eu vou na minha igreja, eu preciso lembrar que eu sou alicerce, que eu sou coluna, que eu não posso ficar preocupada procurando uma igreja perfeita. Não vai existir, não existe. Alguém uma vez na nossa caminhada aqui em Samerville falou com a gente, pastor, estou saindo da tua igreja e estou procurando uma igreja perfeita. O pastor falou, não entra, porque quando você entrar, ela deixa de ser perfeita. Não existe uma igreja perfeita. Mas eu sou coluna, a rocha
que é Jesus de Nazaré. Amém? E quando eu falo de coluna, me lembro de Pedro. Pensa que homem abençoado. Viu tantos sinais, andou com Jesus. Na hora lá da crucificação, arranca da espada e corta a orelha do moço. Um homem que viu tantos sinais. Aí você começa a fazer um estudo mais aprofundado. E você vê que eu entendo que Pedro, quando ele negou o Senhor Jesus pela terceira vez, aquela hora ali foi a conversão sobrenatural de Pedro. Aquela hora ali, a história da vida de Pedro mudou. Uau! Eu estava falando na igreja, eu falei, ai meu Deus, quem me dera, né, pastor Caio? Quem me dera a gente tivesse ao menos um Pedro na nossa igreja. Senhor, levanta um Pedro na nossa igreja. Não é verdade? Um culto, 3.000 almas, oh, glória! Ao menos um Pedro na nossa igreja. Mas Pedro era um cara forte, firmado, alicerçado, que não estava nem aí com o que ia acontecer, mas estava disposto a morrer pelo reino, pregando a palavra do Senhor. Quarta e última coisa, se ama a minha igreja, eu preciso lembrar que eu sou o sal da terra e a luz do mundo. E como sal eu tenho que temperar, não é verdade? Hoje não existe mais isso, mas na minha época, os jovens ficavam na rua até tarde brincando. Eu chegava em casa da escola, guardava os cadernos, fazia tarefa, aí eu pegava, porque na minha casa não tinha tanque, não tinha vasilha, então tinha um tanque comunitário. E aí eu ia lá para aquele tanque comunitário, um monte de jovem, aquele tanque comunitário, lavava vazia. Aí o que acontecia? Quando chegava todos os jovens, a gente colocava a bacia cheia de vasilha ali no tanque comunitário e ia jogar bola, ia jogar futebol, ia roubar bandeira, e a gente ia brincar. Assim era a nossa vida. E assim é o que nós fazíamos no nosso tempo. E um dia, eu cheguei em casa da escola, a mãe falou assim, Roberta, hoje você vai fazer almoço. Não, mãe, senhora, tem certeza? Vai. Vou fazer almoço. Ok, eu faço. Me deu frango para picar, não vou contar para vocês o que eu falei com frango, que eu fiz com frango para cortar. Não vou falar essa parte. Mas eu fiz o almoço. E corri, fiz aquele almoço correndo e vazei lá para o campo, para o tanque comunitário. E estou lá brincando, pico roubar bandeira, queimada. Aí eu escuto a minha mãe chamando, oh! Não vou falar meu apelido. Oh, menina! E eu falei, uau, o que minha mãe está chamando? Eu já fiz almoço. Já estou até lavando vasilha. Aí eu cheguei lá, a comida estava intacta. Aí ela olhou para mim e falou assim, Roberto, dá uma olhada nessa comida aí. Eu falei, nossa mãe, bonita, hein mãe? Para você a primeira está bonita. Aí quando foi provar, não tinha uma gota de sal. Querido crente, tem que ter tempero. Nossa, eu amo a minha igreja, eu tenho que ser temperado, amém? Ah não, pastor, negócio comigo, apelo mesmo. Não, isso não é de Deus, não, isso é do cão. Chuta que é laço, meu irmão. Eu tenho que ser temperado, eu tenho que ser controlado. Eu tenho que ser dirigido pelo Espírito Santo. Para isso, Paulo me ensina lá em Gálatas, os dons do Espírito Santo. Eu preciso ter os frutos do Espírito Santo na minha vida, que é longanimidade. Pastora, a senhora não sabe o que eu passo. Eu não sei, mas o Deus te conhece, sabe? E Ele está lá para te moldar. A senhora não sabe, eu não sei, é verdade, mas Deus sabe. E jamais Ele vai te permitir passar situações que você não possa suportar. Porque Ele é Deus. O sal impede a corrupção, ou seja, a igreja, como o sal da terra, restringe as influências corruptoras. As boas obras da igreja rejeitam o mal. E outra coisa que o sal faz, o sal dá ânimo e sabor. Você tem que vir para a casa do Senhor. Nós precisamos na casa do Senhor. Se eu na minha igreja, eu tenho que chegar na casa da igreja, na casa de Deus, animado. Ah, mas está nevando. Ah, mas choveu. Mas deu tempestade. Não, eu estou vindo adorar o Senhor animado. Eu tenho prazer de estar na casa do Senhor. Não é uma obrigação, não. É um privilégio honrar e adorar o que vive e reina para sempre. Eu tenho que estar feliz de estar na presença do Senhor, animado.
Porque isso me agrada, porque isso agrada a Deus. Porque isso agrada a Deus. A igreja não é só o sal do mundo, mas ela deve também manter a sua qualidade salgada. Ela tem que manter a sua qualidade salgada. O pastor americano estava pregando para a gente há pouco tempo atrás, numa reunião de pastores ali em Orlando. E ele falou algo que eu falei, uau, tremendo. Ele falou que um certo homem foi contratado para cortar árvores. E o primeiro dia aquele homem recebeu o machado e foi cortar as árvores. E o primeiro dia aquele homem cortou 19 árvores. E ele chegou à tarde super animado, falou, uau, amanhã eu vou cortar 25 árvores. No dia seguinte, ao invés de 19, ele cortou 14. Ele não entendeu aquilo, ficou triste. Foi para casa, não, amanhã vai ser melhor. No outro dia de 14, ele cortou 10 árvores. E angustiado com aquilo, magoado com aquilo, ele procura o chefe e pergunta, mas que negócio é esse? No primeiro dia eu cortei 25 árvores, hoje eu corto só 12, 14 árvores. O que está acontecendo comigo? E o chefe dele falou assim, o problema não é a árvore. O problema é que é necessário amolar o machado. E se eu sou sal da terra, eu preciso estar temperado. Se eu sou sal da terra, eu preciso amolar o machado. Como isso, pastor? Jejum, oração, leitura da palavra, renúncia a si mesmo, seu eu, a sua carne. Se eu realmente amo a minha igreja, eu tenho que estar disposto a ser diferente, queridos. Se eu amo a minha igreja, eu preciso estar disposto a pagar um preço. E eu termino essa mensagem falando sobre um grande homem na palavra de Deus, que todos os pastores, eu sei que já falou sobre ele. Esse homem perdeu tudo, casa, família, filhos. E a Bíblia diz que os amigos foram visitá-lo. O primeiro dia foi bom, a segunda visita foi bom. Mas de repente os amigos começaram a confrontar aquele homem. Esse homem é Jó. E aí, no meio desse confronto, lá em Jó 19, 25, ele diz assim, mas eu sei que o meu Redentor vive. Aquilo que a Rosana falou, se eu não entendo a obra de Jesus na cruz do Calvário, não adianta eu vir na igreja. Mas se eu sei que o meu Redentor vive, eu vou romper as barreiras, eu vou transpor as muralhas, eu vou vencer essa luta, eu vou ser curado, eu vou ser transformado, eu vou ser restaurado, eu vou ser renovado pelo poder do nome de Jesus, porque o meu Redentor vive. Diga graças a Deus e aplauda Ele. Se coloque em pé no seu lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque Ele vive. Posso crer no amor.